Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o que são modos de produções. A gente escuta muito nas ciências humanas, né, a palavra modo de produção, mas o que é um modo de produção? Eu gostaria de explicar para vocês, né, de forma bem detalhada, para a gente tentar entender e fazer uma conectividade do conceito com a praxicidade, né, para saber aplicar ele de forma prática. O modo de produção, ele é tudo aquilo, né, que contém um sistema político, social e econômico. É ele que vai demonstrar como aquela sociedade ela se organiza dentro daquele sistema. E esse sistema ele é chamado de modo de produção. Quem vai cunhar esse conceito é o Karl Marx, para tentar entender como as sociedades elas se organizam e se estruturam ao longo do tempo. Uma vez que para o Marx, né, o conceito de história desdenha do que ele vai chamar de luta de classe, aquela perspectiva aonde existe um setor contra um outro setor. E aí ele vai relatar todos esses sistemas dessas diferenciações históricas ao longo do tempo. Para o Marx, ele vai existir alguns modos de produção. Nós falamos em alguns, como o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista. E nós temos outros modos de produção também, como o modo de produção socialista, anarquista e por aí vai. Dentro desse sentido, né, o modo de produção asiático é aquele modelo lá da história antiga, onde as sociedades elas se estruturavam, onde o Estado ele deslenhava todo o poder político, social e econômico. O Estado ele era central em todo esse processo da economia, as questões sociais. Nós temos o modo de produção escravista, é onde aquele contexto onde é que a sociedade ela se restabelece dentro do processo da escravidão. Nesse momento, o modo de produção escravista é aquele modo aonde a sociedade ela se caracteriza de forma escravocrata e a lógica da escravidão, que é a lógica das questões econômicas, ela perpassa para as questões sociais. Nós temos aqui, né, no contexto que foi o colonialismo a partir do século XV, feito por Portugal, Espanha, Inglaterra. Nós temos também, né, lá na Grécia Antiga se vivia no modo de produção escravista, a sociedade se baseava nesse modo de produção escravista. Nós temos também o modo de produção feudal, que se constitui ali em 476 com a queda do Império Romano do Ocidente e fica do Oriente, né, dando a entender o início do Império Bizantino e o Sacro Império Romano Germânico do Ocidente, o Bizantino do Oriente, enfim, é aquele processo de ruralização, com uma sociedade cada vez mais ruralizada, com a ideia da suzerania e o vassalo, o suzerano e o vassalo que desdenham funções militares, funções políticas, a servidão, é tudo aquilo que compõe o feudalismo. A partir do século XV, nós entramos no modo de produção, né, capitalista. Há uma controvérsia de quando surgiu o capitalismo. Mas no sistema capitalista, e ele tem suas fases, né, como capitalismo mercantil, capitalismo industrial, temos o capitalismo financeiro, entre outros e outros capitalismos. O sistema do capitalismo é aonde, ali no início, né, que é o mercantilismo, é aquela concepção da busca por matérias-primas, busca por uma relação de poder, uma relação entre rei e burguesia. Além disso, nós temos o capitalismo financeiro, que se vai constituir ali na Revolução Industrial, né, que começa ali na Inglaterra em 1756, depois ela vai se expandir para outros espaços, com o modo de produção ali entrando nas fábricas, e aí vamos entrar em outros contextos. O século XX é um século de disputa desses modos de produção, o que nós conhecemos como o período, né, da Guerra Fria, que ficou bem conceituado ali a partir da Segunda Guerra Mundial, quando Winston Churchill ele vai dizer, né, um discurso dizendo que desce pela Europa uma cortina de ferro. E aí nós temos dois modos de produção entrando em disputa para saber, né,
qual potência econômica vai delimitar outros países, né, vai influenciar esse modo de produção, tanto o capitalista quanto o modo de produção socialista, que se organiza aonde o Estado feito, né, passando pelo processo da ditadura do proletariado, né, se adentrando a esse Estado, ele dominando aqueles setores da sociedade. Enfim, isso são modos de produção. Espero que tenham entendido. Eu fui de forma muito breve, rápida, tentar explicar o que são modos de produção. Espero que tenham gostado.